Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que bom chegar até você mais uma vez. O nosso tempo de louvor e adoração já vai começar. Mas antes, eu queria deixar alguns recados e fazer alguns pedidos para você. Em primeiro lugar, você que está assistindo esse vídeo, se inscreva no nosso canal, divulgue o nosso canal nas suas redes sociais para que nós possamos chegar a mais pessoas. Você que está assistindo, você também pode deixar o seu joinha, o seu like, para que o YouTube entregue para as outras pessoas aquilo que a gente tem feito na nossa igreja. Eu te convido e te encorajo também a compartilhar não apenas por WhatsApp, mas também no seu Facebook, em todas as suas redes sociais, aquilo que está acontecendo. Tire uma foto, poste nos seus stories no Instagram. Vai ser muito bom mais pessoas ouvirem a palavra de Deus ministrada ao seu coração, ao coração da nossa igreja e ao coração de alguém que você gosta. Eu quero também deixar alguns avisos. Durante essa semana, a nossa igreja não para e ela tem programações. A novidade é que nessa terça-feira, às 20 horas, nós nos reuniremos via Zoom para um tempo de oração. E não apenas nessa terça-feira, todas as terças-feiras nós nos reunimos para orar. Então, deixe o seu contato de WhatsApp para que a gente possa enviar para você o link dessa reunião e para que você possa orar juntamente conosco. Na quinta-feira, também às 20 horas, o nosso tempo de estudo bíblico e meditação na palavra. Esse vai ser transmitido via Zoom e via Facebook. Compartilhe, divulgue para as pessoas. Nos domingos, às 9h30 da manhã, nós também temos a nossa escola bíblica dominical. Você pode participar via Zoom e via Facebook. Não deixe de participar. E você já sabe, todos os domingos às 19h, o nosso culto, o nosso tempo de louvor e meditação. Não fique de fora, participe e divulgue o que a gente tem feito na nossa igreja. Deus abençoe e bom culto. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. A nossa alegria por mais uma vez estarmos juntos para louvarmos e bendizermos o nosso Deus. Desse jeito um pouco diferente nesse tempo do isolamento social, mas que o sentimento do seu coração, aí na sua casa, seja esse, de louvar e bendizer o nome do Senhor. Gostaria de ler com vocês os 5 primeiros versículos do Salmo de número 42. Salmo de número 42. Assim nos diz a palavra de Deus. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que se perturba dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Meus irmãos, assim, na expressão do salmista, como a corça suspira pela corrente das águas, por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Tenho certeza que esse é o sentimento do coração de cada um de vocês. O desejo de estarmos juntos. O desejo de juntos, no tempo de culto, podermos celebrar o nome do Senhor. Mas que isso não nos impeça de, como igreja, de como comunidade, louvarmos ao nosso Deus. Eu gostaria de orar por vocês nessa hora. Ó Deus, em nome de Jesus, neste tempo tão difícil, Senhor, a nossa oração é a oração do salmista. Até quando, Senhor? Até quando?
Visita cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs. Abençoa-o, Senhor. Guarda-o, Senhor. Dê a eles o sustento que eles precisam para atravessar esse tempo tão difícil, Senhor. Difícil para todos nós. Por isso, como temos aprendido aqui em nossa igreja, nas palavras do pastor Gustavo, que o Senhor mesmo segure firme nas nossas mãos, Senhor, e nos conduza, porque os dias têm sido difíceis para nós, ó Pai. Tempo de sofrimento, tempo de distanciamento, tempo da saudade que temos dos nossos irmãos queridos, dos nossos parentes, dos nossos amigos, tempo de estarmos com as pessoas que amamos, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, a nossa oração é: abrevia esse tempo e visita, Senhor, em nome de Jesus, cada um dos nossos irmãos. Que nós possamos, dessa maneira totalmente diferente da qual estamos acostumados, possamos louvar o Teu nome com os cânticos, abrir o nosso coração para receber Tua palavra. Ó Senhor, fale aos nossos corações, que dos céus, pelo Teu Santo Espírito, por este meio virtual, o Senhor possa falar poderosamente aos nossos corações. Carecemos da Tua palavra, Senhor, precisamos ouvir Tua voz e sermos guiados por ela. Essa é a oração que fazemos com o nosso coração entristecidos, mas esperançosos no Senhor. Toda a nossa confiança está depositada no Senhor e na força do Teu poder. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Com esse sentimento em nossos corações, vamos ser conduzidos a Deus em louvor e adoração através de alguns cânticos que exaltam a pessoa do Senhor Jesus. Deus muito os abençoe. Aquele que sonda o meu interior me conhece por dentro e sabe como eu sou. Conhece os meus intentos, em tudo me faz viver. Eu sou o som da sua voz, Ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior conhece por dentro tudo aquilo que eu sou. E nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo o som de todos nós, a Ele todo o tom e toda voz cantem glória. A Ele todo o som de todos nós, a Ele todo o tom e toda voz cantem glória. Aquele que sonda o meu interior conhece por dentro tudo aquilo que eu sou. E nem ao seu próprio filho
todos nós. A Ele todo tom e toda voz cantem glória. Sua voz desata o nó da minha garganta, com palavras que me trazem esperança. Não pra ter de volta aquilo que perdi, mas sim o que tens preparado para mim. Não pra ter de volta aquilo que perdi, mas sim o que tens preparado para mim. Sua voz desata o nó da minha garganta, com palavras que me trazem esperança. Não pra ter de volta aquilo que perdi, mas sim o que tens preparado para mim. Não pra ter de volta aquilo que perdi, mas sim o que tens preparado para mim. Diferente do que sinto, faço você agir. Diferente do que peço, pro que preciso. Minha vontade não muda os seus desejos. Não compreendo os seus caminhos, mas sei que são melhores que os meus compreendidos. Sua voz desata o nó da minha garganta, com palavras que me trazem esperança. Não pra ter de volta aquilo que perdi, mas sim o que tens preparado para mim. Não pra ter de volta aquilo que perdi, mas sim o que tens preparado para mim. Diferente do que sinto, faço você agir. Diferente do que quero, sobre o que preciso. Minha vontade não muda os seus desejos. Não compreendo os seus caminhos, mas sei que são melhores que os meus compreendidos. Que a graça de Jesus seja derramada abundantemente sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. A alegria quando iniciamos uma série e também a alegria quando terminamos uma série. E hoje, domingo, último domingo do mês, concluiremos a série a respeito da família. Sim, mês de maio, o mês da família. E desde o início do mês, temos conversado francamente sobre a família. Eu não sei
Talvez você já tenha reclamado da sua família. Talvez até você já tenha desejado ter nascido, crescido em outra família. Bem, você já reparou como as famílias da Bíblia são famílias complicadas, famílias cheias de arestas por aparar? Você já leu o Antigo Testamento? O Novo Testamento? Já reparou os relacionamentos difíceis, truncados entre marido e mulher, pais e filhos, irmãos? Sim, mas o pano de fundo, que é a providência de Deus, a bênção de Deus, jamais pode ser esquecida, meu irmão e minha irmã. Por isso eu queria começar esta minha última fala a respeito do tema, citando Paul Stevens. Ele disse algo que tocou profundamente o meu coração e espero que faça para você algum sentido. Ele diz o seguinte: neste mundo não há famílias perfeitas, mas não existe família melhor para nós, para que nos ajude a nos tornarmos crentes maduros do que aquela família na qual nascemos ou que adotamos, ou aquela na qual entramos por meio do pacto conjugal. Deus tem um propósito nas nossas vidas. E esse propósito é cumprido, sim, através da família, da nossa família. Esse ambiente que nos abraçou, que nos acolheu desde a mais tenra idade. E que muitas vezes, sim, tem seus problemas. Mas Deus tem um propósito. Deus tem um propósito eterno. É por isso que nascemos justamente na nossa família. Porque Deus a usa para nos amadurecer, para forjar na minha vida e na sua vida o caráter de Cristo. Pense nisso. Pense que você tem a sua família como uma dádiva de Deus e como um propósito dele também, para você, para o seu coração. Bem, eu queria ler com vocês nesta noite apenas dois versículos do Novo Testamento. Encontram-se no Evangelho segundo Mateus, capítulo 8. Mateus 8, versículos 14 e 15. Várias vezes, talvez você já tenha passado os seus olhos sobre essa narrativa. Eu mesmo já falei algumas vezes a respeito dessa narrativa en passant, estudando o bloco todinho, o capítulo 8. Mas hoje nos deteremos numa análise um pouquinho mais aprofundada a respeito de uma cura que Jesus realizou no seio de uma família. Mateus capítulo 8, versículos 14 e 15. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Como você está na sua casa, sentado, sentada, feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, a sua palavra está aberta e nós somos todo ouvidos. Queremos, mais do que isso, precisamos ouvir a sua voz. Por isso pedimos que o Espírito Santo fale profundamente aos nossos corações e aplique essa palavra no nosso coração e na nossa vida, na vida da nossa família, Senhor. Quantas e quantas vezes, Senhor, olhamos com olhos críticos, acidamente críticos, sobre os nossos entes queridos. Queremos, Senhor, pedir perdão e queremos também pedir que o Senhor nos dê olhos graciosos, olhos misericordiosos, a fim de que olhemos, Senhor, para a nossa família e possamos ver a sua ação, a sua bênção, a sua presença e o seu propósito nesses relacionamentos.
quer seja com os pais, com o cônjuge, com os filhos, com os parentes, enfim. Queremos ver, Senhor, a sua boa mão e o seu propósito na nossa vida e na vida da nossa família. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos porque temos dificuldades. Ajuda-nos, ó Deus, porque muitas e muitas vezes mágoas, rancores, Senhor, histórias mal resolvidas têm sufocado o amor que nós deveríamos sentir e que nós precisamos sentir pelos nossos. Peço a sua cura, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre a vida das nossas famílias, sobre os relacionamentos. Ó Senhor, dependemos de Ti, precisamos de Ti, por isso pedimos, age pelo Seu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, irmãs, como lhes disse, nós estamos no capítulo 8 e logo após o Sermão do Monte, o evangelista Mateus registra no capítulo 8 do seu evangelho 4 relatos de cura. Eles vêm na sequência. Nós temos versículos 1 a 4, Jesus cura um leproso. Na sequência, nós temos versículos 5 a 13, Jesus cura o criado de um centurião. O texto que nós lemos, o relato de cura da sogra de Pedro, capítulo 8, versículos 14 e 15. E concluindo esse bloco, Jesus opera muitas outras curas. Jesus liberta os encarcerados do diabo e Jesus também cura doentes, enfermos. Capítulo 8, versículos 16 e 17. Mas eu queria convidar você a olhar comigo para esse relato que nós já lemos. Jesus cura a sogra de Pedro. E eu queria então fazer 3 considerações que, na minha ótica, são corações pertinentes, muito embora sejam um pouco incômodas. Considerações pertinentes, mas incômodas. A primeira consideração: problemas podem acontecer na casa dos amigos de Jesus. Problemas podem acontecer na casa dos amigos de Jesus. O versículo 14 é iniciado com a seguinte expressão: tendo chegado à casa de Pedro. A casa de Pedro, e havia um problema nessa casa. Na casa de Pedro, um grande amigo de Jesus. Uma referência em todo o Novo Testamento. Evangelhos, Atos dos Apóstolos e as epístolas que ele também escreveu. Sim, os discípulos de Jesus enfrentam crises conjugais, enfrentam dificuldades na criação dos filhos, enfrentam o desemprego, enfrentam graves doenças e até mesmo a morte. Os discípulos de Jesus enfrentam tudo isso e muito mais. Se você já tem algum tempo na igreja evangélica, você vai se lembrar. Anos 90, teologia da prosperidade, teologia da confissão positiva. Os filhos de Deus não sofrem. Os filhos de Deus estão blindados. Praga nenhuma chegará à tenda daqueles que são os príncipes do Senhor, as princesas do Senhor. Essa teologia varreu os 4 cantos do nosso país. E vou dizer a vocês, vemos ainda hoje, século 21, 2020, rastros dessa teologia. Rastros desse falso ensino. Porque a Bíblia, em nenhuma de suas páginas, em nenhuma de suas linhas, nos ensina
que andando com Deus estaremos blindados. Andando com Deus estaremos isentos dos sofrimentos. Andando com Deus estaríamos assim acima do bem e do mal. Nenhuma linha da Bíblia nos ensina isso. Muito pelo contrário. Olhando para o Cristo, para o ensinamento do Cristo, ele deixou bem claro aos seus discípulos que nós passaríamos por aflições e que nós precisaríamos ter bom ânimo, olhar para ele, porque ele venceu, e assim também nós venceríamos. Por isso, meu irmão, minha irmã, se de repente ao olhar para a sua família, ao olhar para a sua casa, você enxerga problemas, eu quero lhe dizer, não tem nada errado com a sua fé. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu sei que antes de dormir, ao acordar, quando você ora, quando você clama ao Senhor, tenho certeza que você ora pelos seus. É que problemas, adversidades, situações aflitivas podem ser vividas sim pelos discípulos de Jesus. Na casa de Pedro havia uma situação. Mas quero convidar você para uma segunda consideração que eu julgo pertinente, mas incômoda. Problemas atingem pessoas ligadas aos amigos de Jesus, porque o versículo 14 segue. Viu a sogra deste acamada. Viu a sogra deste acamada. Problemas atingem pessoas ligadas aos amigos de Jesus. Os problemas podem atingir o cônjuge, filho, filhos, filha, filhas, os pais, pais idosos, parentes próximos, enfim, pessoas com as quais nos importamos muito, pessoas que amamos. Problemas podem acontecer com essas pessoas. Ao longo dos meus quase 20 anos de ministério pastoral, eu acompanhei de perto, de muito perto, maridos enterrando esposas, esposas enterrando maridos, filhos, filhas se perdendo para as drogas, para sexualidade desenfreada, de repente uma gravidez acidentária. Idosos sendo enterrados, parentes próximos de membros da igreja, sofrendo, passando por situações excruciantes. Vi isso de perto. Então, essa é uma segunda consideração que eu quero fazer com você nesta noite. Eu sei que ela incomoda. Problemas atingem pessoas ligadas aos amigos de Jesus. Pessoas que também não estão blindadas. São passíveis, sim, de sofrer. E, de repente, pode estar acontecendo na nossa casa, no seio da nossa família. Um dos cônjuges, um filho, uma filha, pais, um parente que bateu na sua porta e pediu socorro, está gravemente doente. São situações que acontecem com os amigos e com as amigas de Jesus. E a terceira consideração que eu gostaria de fazer, julgo-a pertinente, mas eu sei que incomoda. Problemas fogem ao controle dos amigos de Jesus. E finalizando o versículo 14, a sogra de Pedro estava ardendo em febre. Problemas fogem ao controle dos amigos de Jesus. E eis o ponto crucial. Coisas acontecem, sucedem na nossa vida e nós perdemos a sensação do controle. É uma enfermidade, é o desemprego, é uma gravidez que não foi planejada, é um óbito. Situações que chegam até nós, que chegam à nossa casa e nós não estávamos preparados para elas. Perdemos a sensação do controle. Achávamos que tínhamos o controle, mas o controle acaba como que escorrendo
pelo vão dos dedos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu gostaria de pensar com vocês a respeito dessas considerações. Eu sei que são considerações incômodas, mas são considerações verdadeiras. Problemas acontecem na casa dos amigos de Jesus. Aconteceu na casa de Pedro. Problemas atingem pessoas ligadas aos amigos de Jesus. Sim, aconteceu com a sogra de Pedro. E, encerrando esse primeiro momento das considerações, problemas fogem ao controle dos amigos de Jesus. Sim, aquela mulher estava prostrada, ardendo em febre. Penso que talvez você esteja falando com os seus botões. Sou amigo de Jesus e tenho problemas. Me vi, pastor. Me vi em Pedro. Pedro serviu como um espelho para mim. Olhei para Pedro e me vi. Pedro, um amigo de Jesus, assim como eu. Eu sou um discípulo de Jesus, eu sou um seguidor de Jesus. Procuro imitá-lo. Procuro seguir à risca direitinho os seus ensinamentos. Eu sou um amigo de Jesus e tenho problema na minha casa. Meu casamento está indo. As contas se avolumaram, isso gerou uma crise não só financeira, mas uma crise conjugal. Os meus filhos, pastor, eu estou perdendo os meus filhos. Já não falo com o meu filho há dias, semanas, meses. Já não falo com a minha filha há dias, semanas, meses. Uma doença, pastor, uma doença maldita. Então, de repente, olhamos para Pedro e Pedro, um espelho para nós, nos vimos nele. Sou amigo de Jesus e tenho problemas. Para onde correr? O que fazer? Será que Jesus não tem provisão para a nossa casa? Será que Jesus não tem uma saída, uma resposta para a nossa família? Será que Jesus não tem uma direção para mim e para você? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que Jesus reconhece a nossa necessidade. O versículo 14 ainda, tendo chegado Jesus à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Jesus viu, Jesus reconheceu, Jesus sentiu ali uma necessidade, uma situação aflitiva, um problema. Jesus viu. Então eu gostaria de dizer a você nesta noite, meu querido irmão e minha querida irmã, o nosso sofrimento não é desconhecido de Jesus. O nosso sofrimento não passa despercebido por Jesus. O nosso sofrimento é conhecido por Ele. Jesus vê a nossa necessidade. Jesus vê a situação aflitiva que se instalou no meu casamento, no meu relacionamento com os meus filhos, no meio da minha parentela. Jesus reconhece a nossa necessidade. O texto prossegue e podemos aprender ainda mais um princípio. Jesus intervém em nosso favor. O versículo 15 diz: mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Tomou-a pela mão e a febre a deixou. Eu sei que muitas e muitas vezes os problemas parecem que vão nos sufocar. Nos sentimos fracos. Nos sentimos exaustos. Parece que vamos tombar, beijar a lona. Mas eu queria dizer, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus tem todo o poder no céu e na terra para realizar uma grande obra na nossa casa, na nossa família. Nós não podemos perder essa esperança. Nós não podemos perder essa fé. O que você está passando hoje, em nome de Jesus, terá fim.
porque o Senhor tem poder no céu e na terra para realizar uma grande obra. E essa é a minha oração, essa é a minha súplica, que o Senhor reconheça, veja a sua necessidade e socorra você, e estenda o braço poderoso dele na sua direção, na direção dos seus, assim como ele fez com esta mulher, assim como ele fez com a sogra de Pedro. Que você seja socorrido e você seja socorrida por este Jesus maravilhoso, poderoso. E aí, meu irmão e minha irmã, eu queria chamar a sua atenção para uma resposta surpreendente. Eu creio que existem expressões nesse relato de milagre, a cura da sogra de Pedro, existem expressões que, de uma certa maneira, saltam aos olhos e tocam o coração. Porque nós vemos nessa mulher, a sogra de Pedro, uma resposta surpreendente. Surpreendente. O texto diz: ela se levantou e passou a servi-lo. Se você der uma olhadinha rápida no capítulo 8, nos 4 relatos de cura, Jesus curou o leproso, ok. O leproso foi embora. O criado do centurião, que foi curado à distância. Quem pleiteou essa cura não foi o criado, foi o centurião, que era um paralítico e estava acamado. Jesus o curou, ok. Temos a cura da sogra de Pedro. E depois muitas outras curas. As pessoas foram curadas, foram libertas, ok. Apenas com relação à sogra de Pedro é feita a referência a uma resposta de serviço a Jesus. Aquela mulher respondeu ao Senhor. Aquela mulher teve uma atitude responsiva a Jesus. Ela recebeu a sua cura e ela levantou e passou a servi-lo. Ah, pastor, que interessante, mas eu não entendi direito onde é que você quer chegar. Eu quero chegar neste ponto crucial, meu irmão e minha irmã. Jesus não é mero resolvedor dos nossos problemas. Não é dessa maneira que nós devemos nos relacionar com Jesus, olhar para Ele, como se Ele fosse um mero resolvedor dos nossos problemas. Ah, eu preciso de cura. Jesus, resolva o meu problema. Não é só isso. Senhor, o meu casamento está em frangalhos. Resolva o meu problema. Não é só isso. Senhor, olha aqui a quantidade de boletos que eu tenho para pagar. Os boletos se acumularam nessa pandemia, Senhor. Resolva o meu problema, me ajude. Não é só isso. Jesus não é mero resolvedor dos nossos problemas. Jesus é o nosso Salvador e o Senhor das nossas vidas. Aquela mulher foi beneficiária de uma ação de Jesus. Ela recebeu um milagre, ela foi curada, mas ela se levantou e passou a servi-lo. A minha pergunta a você é a seguinte: vamos supor que Jesus opere e faça uma grande obra na sua vida, na vida do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus parentes. Jesus realiza uma grande obra. Você vai se levantar e servi-lo? Jesus resolve o seu problema. A minha pergunta para você é: você vai levantar para servi-lo? Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o Senhor da nossa vida. Não é um mero resolvedor de problemas. O que eu acho bonito no final desse relato é que, de alguma maneira, o coração daquela mulher, na sua profundidade, na sua profundeza, foi tocado. De maneira que, quando ela levanta do seu leito, da sua cama, ela tem uma disposição para servir, para entregar um pouco de si, ou tudo de si, a Jesus. Eu espero
do fundo do meu coração, que o Senhor olhe para você e olhe também para a sua causa. Eu espero do fundo do meu coração que Jesus, que tem todo o poder no céu e na terra, realize uma grande obra na sua vida e na vida da sua família. Mas eu espero também que você se levante para servi-lo. E que você viva assim a sua vida, juntamente com o seu cônjuge, com os seus filhos, com os seus parentes, com todos os seus, uma vida de serviço ao Senhor. O nosso Salvador, o nosso Senhor. E eu queria encerrar da mesma maneira como comecei, meus irmãos e minhas irmãs, citando Paul Stevens. Paul Stevens, ele diz assim: mesmo nas famílias que funcionam mal, ou em famílias que nem existem, há uma potencialidade não somente para que as pessoas encontrem Deus, mas também para que elas sejam encontradas por Ele. Que coisa linda! Saber que podemos encontrar sim o Senhor, a despeito de todos os nossos dramas familiares. De repente, a minha história familiar foi uma tragédia, mas ainda assim eu posso me encontrar com o Senhor. Mas melhor do que isso ainda, meu irmão, melhor do que isso ainda, minha irmã, a despeito de toda a minha história familiar, o Senhor pode me encontrar. O Senhor pode encontrar a minha família. O Senhor pode nos encontrar. Eu queria então, agora, finalizando, compartilhar com vocês o que eu vou levar para casa. Vocês já estão aí nas suas casas, mas fica o princípio 5. E eu fiz uma subdivisão com relação à sua família. Jesus pode colocar nos eixos todas as coisas. Jesus pode colocar nos eixos todas as coisas. Assim como naquela noite, na casa de Pedro, Jesus colocou nos eixos todas as coisas, curando aquela mulher, a sogra de Pedro. Jesus pode abençoar o seu cônjuge, os seus filhos. Jesus pode converter os corações uns aos outros, e a Ele, Jesus pode colocar nos eixos todas as coisas. Mas eu ainda diria, Jesus quer submeter os corações ao senhorio dele. Jesus quer submeter os corações ao senhorio dele. Precisamos, irmãos e irmãs, levantar, conscientes de que recebemos a bênção do Senhor, levantar para servir. Porque Jesus não é mero resolvedor de problemas. Jesus é o nosso Salvador e Jesus é o Senhor da nossa vida. Por isso, Ele quer submeter os nossos corações ao senhorio dele. Ele quer transformar o meu coração. Ele quer transformar o mais profundo do meu ser. Ele quer fazer de mim um discípulo servo. Um servo que serve ao Senhor do universo. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Eu queria convidar você para mais uma vez fechar os seus olhos e de repente, se você estiver aí do lado do seu esposo, da sua esposa, traga ele para mais perto de você. Se você estiver aí com o seu filho, com a sua filha, dê um jeito de vocês ficarem um pouquinho mais próximos um do outro, uns dos outros. Vamos orar agora em família. Vamos orar em família. Feche os seus olhos. Mês de maio, nós ouvimos 5 mensagens. 5 mensagens. Será que Deus não falou conosco em pelo menos uma delas? Penso eu que falou em todas elas. Mas será que Deus não falou conosco pelo menos uma vez? E qual será a nossa resposta? Como reagiremos? O Senhor não é mero resolvedor de problemas.
Ele é o nosso Salvador, é o Senhor da nossa vida. E nós precisamos nos levantar para servi-lo. Por isso eu quero convidar você a fechar o seu olho, a orar comigo mais uma vez. Senhor, obrigado pela sua palavra. A sua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Eu quero agradecer, Senhor, pela vida da minha própria família. Talvez eu tenha já murmurado, eu tenha já reclamado, eu tenha já até esbravejado com relação aos meus familiares, mas eu quero, em nome de Jesus, pedir perdão ao Senhor, porque sei que o Senhor me colocou no seio da minha família, porque o Senhor tinha e tem um propósito para mim junto dessa família. Abra os meus olhos, abra o meu coração, para que o meu olhar seja um olhar de amor, um olhar de graça, um olhar de misericórdia, um olhar de paciência, um olhar, Senhor, de alguém que se levanta para servir. Senhor, ajuda-me a fazer a minha parte. Ajuda-me a fazer com que, através da minha parte sendo feita, a minha família dê certo. E eu peço essa mesma bênção a cada um dos meus irmãos e a cada uma das minhas irmãs. Abençoe cada lar, cada família, a todas as pessoas que estão tendo acesso a este sermão, a cada família, sejam todos eles e todas elas abençoados em nome de Jesus. Opera, Jesus. Tira, Senhor, do nosso coração tudo aquilo que é lixo, que de repente ao longo dos anos acumulamos, deixamos acumular com relação aos nossos familiares, com relação aos nossos entes queridos. Tira, Senhor, tira o desamor, Senhor, tira a frieza, tira, Senhor, o rancor, tira, Senhor, aquele desejo de vingança que está sendo urdido, Senhor, há tantos anos. Tira isso, Senhor. Limpa o nosso coração. Limpa, Senhor, a nossa alma de toda essa sujeira, de todo esse lixo, e que nós possamos ser inundados pelo seu amor, que nós possamos ser inundados pela graça regeneradora, salvadora de Jesus Cristo, e que a bênção do Senhor repouse sobre cada lar, cada família, cada pai, cada mãe, filho, filha, vovô, vovó, tio, sobrinhos, tias, sobrinhas, genros, noras, todos os parentes, Senhor, agregados, que a bênção do Senhor repouse sobre a vida de todos os nossos, em nome de Jesus, e que a cura do Senhor, a restauração do Senhor, que a obra do Senhor seja efetuada e efetivada em cada coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoe a família, Igreja Presbiteriana do Jardim São Paulo, que possamos aprender a viver como família na nossa comunidade. E que dessa maneira, Senhor, possamos atrair outras famílias para junto de nós, a igreja, a família de Deus. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Eu espero que você tenha sido tocado, abençoado, não porque eu preguei, mas porque o Espírito Santo falou com você. E agora vamos mais uma vez louvar o nosso Jesus, Ele que tem todo o poder no céu e na terra e é merecedor, digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. A Ele, glória, honra, louvor pelos séculos dos séculos. Vamos adorá-lo mais uma vez. Tem compaixão de mim, preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim, faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia,
Confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor. Confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensina a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Sobre vocês eu invoco a bênção do Deus triuno, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Que a graça de Jesus, o amor do Pai, o consolo, o conforto, os dons e o poder do Santo Espírito repousem sobre todos vocês e sobre todo o povo de Deus hoje, amanhã e para todo sempre. Amém.